Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui o professor César e agora eu vou dar sequência no assunto sobre ondulatória. Nós já falamos sobre as noções gerais de ondas, já falamos da classificação das ondas, da natureza das ondas, da forma, das dimensões, da relação fundamental da ondulatória, a equação fundamental. Muito bem, hoje eu vou tratar de um assunto específico que são as ondas eletromagnéticas, tá? Só buscando rapidinho, natureza das ondas. Temos ondas mecânicas e as eletromagnéticas. Mecânicas são aquelas que precisam dos meios materiais para se propagar. As partículas do gás, do líquido e do sólido. Para uma partícula ir relando na outra, conduzindo essa energia, essa onda. Tá? As ondas eletromagnéticas que nós vamos estudar agora são ondas formadas por... Elas viajam, elas se propagam através de campos elétricos e campos magnéticos. Portanto, são ondas que não precisam de meio material para se propagar. Ou seja, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo, sim. Diferente da mecânica que não, porque no vácuo não tem partícula. Ok, então uma onda eletromagnética é aquela que propaga-se no vácuo e alguns meios materiais. Bom, quando a gente fala de onda eletromagnética, gente, a luz, por exemplo, né? Como vocês sabem, a velocidade da luz no vácuo é aquela velocidade maior que existe, que vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Não tem nada mais rápido que a velocidade da luz, que é uma onda eletromagnética. Então, quando estamos tratando da onda eletromagnética, a velocidade dela será sempre 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Será sempre a mesma velocidade da luz no vácuo. Então, eu posso citar para vocês alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Raio gama, o raio X, ultravioleta, a luz que a gente enxerga, a luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de TV, ondas de rádio, radar, telefonia, tá? Todos são exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? Que propagam-se, inclusive no vácuo, como eu estava dizendo para vocês. Bom, a luz propaga-se no vácuo com aquela velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Qualquer uma dessas vai se propagar com a mesma velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Raio gama, 3 vezes 10 elevado a 8. Raio X, 3 vezes 10 elevado a 8. Onda do rádio, 3 vezes 10 elevado a 8. Se trata-se de uma onda eletromagnética, a velocidade de qualquer uma delas é a mesma, que é igual da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, gente, como na aula passada eu já mostrei para vocês a relação, a equação fundamental da ondulatória, eu vou colocar lá no cantinho ali da lousa só para chamar a atenção de um detalhe importante. Nossa equação tem esse formato, por exemplo, né? V igual comprimento de onda vezes frequência. Pessoal, eu estou te falando que a velocidade da onda eletromagnética ela é constante, sempre valendo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então você nota que essas duas grandezas, o comprimento de onda e a frequência, são grandezas inversamente proporcionais. Para aquele resultado continuar dando sempre o mesmo, se esse número aumenta, o outro tem que diminuir. Por exemplo, 12. Que multiplicação daria 12? 2 vezes 6. Ok, para aquilo continuar dando 12, se aqui era 2 e aqui 6, se eu aumentar esse para 3, aquele abaixa para 4. Então, quando um aumenta, o outro diminui, que é para o resultado continuar sendo sempre o mesmo. Pois é, estou falando de grandezas inversamente proporcionais, tá? Porque eu vou te mostrar agora aqui uma régua que eu botei na lousa para te mostrar a frequência e o comprimento de onda dessas ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui os raios gama. Gente, raios gama são radioativos. São os raios
mais energéticos que tem. E, consequentemente, com a frequência de onda maior, na ordem de 10 elevado a 21, por exemplo, Hertz, tá? Esses raios gamas são usados aí em bombas nucleares, é usado para tratamento de câncer, né? Matar células cancerígenas, ok? Raio-X vocês conhecem bem, né? O uso do raio-X já é um pouquinho menos energético, tem uma frequência um pouquinho menor. Temos depois o ultravioleta, né? Emitido, por exemplo, pelo raio do sol, tanto que a gente tem que usar aqueles protetores solares, com aquele fator de proteção, quando eles falam UV, ultravioleta, tá? Porque se a gente não se proteger contra os raios do sol, ultravioleta, eles vão danificar nossa pele, podendo causar até câncer, né? Então também é uma radiação. Depois a gente vem para a luz visível. A luz visível já é uma faixa ali de frequência pequenininha, que a gente enxerga branco conforme estudamos em ótica, mas que na verdade ela é composta por uma infinidade de cores. Então nesse pedacinho da luz que a gente enxerga branca tem uma infinidade de cores. Luz visível, tá bom, gente? Luz visível. Infravermelho. O infravermelho é encontrado, por exemplo, em aquecedores, controle remoto de televisão. Exemplo. Micro-ondas, todo mundo conhece, televisão, ondas de rádio. Mas o importante aqui é que eu quero que você note que eu botei duas réguas. Essa régua de cima, ó, você vê que ela está aumentando 10 elevado a 10, 10 elevado a 13. Ela está aumentando, a frequência está aumentando. Comprimento de onda não é uma grandeza inversamente proporcional. Quando a frequência aumenta, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Olha ele aqui, essa régua de baixo refere-se ao comprimento de onda. Ó, aumenta ao contrário, aumentando, aumentando, aumentando. O comprimento de onda aumenta para lá. Quer dizer que o rádio tem um comprimento de onda bem maior do que o raio gama. Então você nota que o comprimento de onda cresce para a direita, enquanto que a frequência cresce para a esquerda. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui, tá? Bom, pessoal, então tá aí. Essa régua que eu estou te mostrando chama-se espectro eletromagnético, tá? Então, cada ondinha dessas que eu coloquei aqui na lousa tem sua faixa de frequência, tem sua faixa de comprimento de onda, ok? E todo mundo aí já tem uma noção da aplicação de cada radiação dessa, né? Por exemplo, esse raio gama, ele é altamente penetrante. Ele propaga-se pelo ar milhares de metros. Ele atravessa o concreto. Em hospitais, por exemplo, se tem lá ressonância magnética, alguma coisa assim, as paredes, se forem de concreto armado, tem que ter 1 metro de espessura para não deixar essa radiação ir para o vizinho. Esses raios gamas, eles são capazes de passar, inclusive, por placas de aço, até 15 centímetros de espessura. Tá? Então, altamente penetrante. Ok? Para a gente barrar esse raio gama, melhor do que construir uma parede com 1 metro de espessura em concreto, você pode botar lá uma chapa de qual metal? Isso mesmo, o chumbo, né? Então, placas de chumbo é uma maneira que a gente tem de evitar que essa radiação saia daquele ambiente, tá? Então, aquela parede, essa parede, a parede de trás, a parede, o teto em cima e o chão embaixo tem que estar revestido com chumbo para não deixar essa radiação passar, tá? O raio-X, todo mundo já deve ter recebido uma radiação dessa, ou quando você sofreu uma lesão no corpo, ou quando você teve que ir ao dentista. Pode ver que eles colocam um coletinho aqui em você para tirar
essa chapa para tirar esse raio-x e eles saem do ambiente. Eles colocam um temporizador para bater, né, aquela foto, a tempo de eles saírem e se protegerem. Às vezes, para você que passa por um procedimento desse por ano, não tem nada demais. Mas o cara que trabalha diariamente nisso, ele estava morto já, né? Por causa dessa radiação. Bom, pessoal, então eu coloquei até algumas curiosidades aqui para vocês terem noção dessa onda eletromagnética, tá? Que é aquela que se propaga no vácuo e em alguns meios materiais. Ok, gente? Muito bem. Continuem comigo, que tem muito mais ainda sobre ondulatória. Valeu, pessoal!